Muito bom dia, senhores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário ad hoc, deputado César Valduga, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Saudar a deputada e presidente Ana Paula Lima, saudar aos catarinenses que nos acompanham via TVAL, Rádio Digital, senhores deputados, servidores desta casa. Ata da 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de abril de 2018, na presidência do deputado Kennedy Nunes, secretarias deputados Kennedy Nunes, Maurício Scudelac e Serafim Venzon. Às 9 horas do dia 19 de abril do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Serafim Venzon para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovado sem restrições. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baltzeira, Serafim Venzon, Dirceu Dresch e César Valduga. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, PCdoB, Leonel Pavan, PSDB, Maurício Scudelac, do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos e Dirceu Dresch, PT. Na ordem do dia foram aprovadas redações finais exaradas ao projeto de conversão em lei de medida provisória de número 216/2017 e ao projeto de lei de número 91/2017. Outro sim, o presidente deferiu os requerimentos de número 315 a 320/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 227 a 229/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado José Milton Schaeffer, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim que o senhor prefeito do município de São Bonifácio, Ricardo de Souza Carvalho, fizesse uso da palavra para divulgar a 13ª Festa do Pão e do Milho. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Nas explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Gaspar. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhora presidente. O senhor teria mais uma ata? Não. Senhores, então, em discussão, as atas que acabam de serem lidas. Não havendo quem queira discutir, dou-as por aprovadas. Solicito, então, à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhora presidente, senhores deputados, quero levantar uma questão pela ordem. Nós, da Comissão de Saúde, recebemos a medida provisória que o governo editou no final do ano passado, tratando daqueles recursos dos hospitais filantrópicos. Fizemos o debate, a relatoria, e na última sessão da Comissão de Saúde, a matéria foi apresentada a relatório pelo relator, esse deputado, e houve um consenso dos deputados que nós concedêssemos vista coletiva. A matéria estava em votação, mas foi concedida vista coletiva e temos reunião agora, após a ordem do dia de hoje, da manhã, para darmos encaminhamento a essa votação. Surpreendentemente, chegou ao conhecimento dessa comissão um ofício
de que essa medida provisória estaria sendo arrancada da comissão. Mais um minuto, senhor deputado. Estaria sendo arrancada da Comissão de Saúde para levar para a Comissão de Finanças, quando o mérito é a Comissão de Saúde, não só porque ali é o mérito, mas porque já está em votação. Seria um precedente absolutamente perigoso, toda vez que nós não concordarmos, eventualmente, com o parecer, tirarmos o projeto da votação daquela comissão. Isso causou espécie a todos os membros da Comissão de Saúde. Nós já comunicamos à presidência que a mesa que não faça esse procedimento, nós vamos levar isso em discussão agora, depois da Comissão de Saúde. Esperamos que até esse momento a presidência da Casa possa se manifestar oficialmente e que não deixe esse ato ser prosseguido no sentido de arrancar da Comissão de Saúde, o que seria um precedente realmente lamentável para essa Casa. Compreendo, deputado Neudi Sareta, realmente lamentável essa situação. Nós há um recurso para a mesa diretora dessa casa, que vamos analisar no dia de amanhã, mas vou levar também essa preocupação da Comissão de Saúde à presidência da casa. Deputado Vampiro, pela ordem. Bom dia, presidente Ana Paula. Eu gostaria, na verdade, de dar as boas-vindas, também desejar uma boa estada aqui ao prefeito Edilson de Princesa e também a vice-prefeita de Ângela. São dois prefeitos jovens, na verdade, entendo eu, são os mais jovens de Santa Catarina, na verdade, por idade, por experiência, começaram agora na política, nesse novo desafio no oeste catarinense e vêm se revelando como grandes administradores da cidade de Princesa. Então, que tenham uma boa estada e sintam-se na casa do povo catarinense e estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Senhores e senhoras, nós vamos agora entrar no horário dos partidos políticos e o primeiro horário pertence ao PSD. Deputado Milton Obos, gostaria de fazer... Segundo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Deputado Dirceu Dresch, pelo tempo de até 7 minutos. Muito bem, senhora presidente, deputada Ana Paula, que preside a sessão nesse momento, a todos os deputados e deputadas que nos acompanham aqui, né, a todos os catarinenses que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital, nas redes sociais. Nós estamos vivendo uma situação no Estado extremamente preocupante. Eu estive agora há pouco conversando com alguns prefeitos, especialmente com o prefeito Sadi Bonamigo, que é o nosso companheiro lá de descanso, e ele me falava do tal Fundan. Ele fez projetos, gastou recursos fazendo os projetos, e agora estão dizendo para ele que não sai os recursos do Fundan. Quanto recurso se gastou em projetos, quanto recurso se gastou no roteiro de reuniões das associações de municípios, recurso público, que muitas vezes falta aos munícipes, e quanto recurso a nível de governo do Estado. Eu imagino, não tenho certeza, mas até se andou de helicóptero por aí para fazer reuniões nas regiões e anunciar o tal de Fundan. E nós, desde o início, já tínhamos dúvida se esse recurso tinha viabilidade, porque o Estado não conseguia comprovar, pela sua situação fiscal, a contrapartida a esse recurso, para assumir e fazer mais uma dívida para os futuros governantes pagar esta conta. Então, e além disso, o alto custo desse recurso, já que era financiamento. É claro que os municípios gostariam muito de ter este suporte financeiro para fazer alguns projetos e com recursos próprios não tem condições. Não é que nós somos contra o Fundan, agora a forma que foi encaminhado, né? Lá os agricultores têm um ditado ligado à agricultura que diz o seguinte: você contar com o ovo antes de ter uma galinha para pôr esse ovo. Né? É a deputada Ana Paula.
contar com o ovo antes de ter uma galinha. É isso que aconteceu, infelizmente, com o Fundan, que fizeram todo este movimento. Eu imagino que seria o grande mote de campanha do governador, agora afastado, Raimundo Colombo, e agora não consegue cumprir essa história, não consegue cumprir esse compromisso, e tem assumido com os catarinenses, não só com os prefeitos, mas é um compromisso com os catarinenses. Então nós vivemos uma situação extremamente complexa no Estado. Um governo que agora se divide em dois grupos, e quem vai pagar esta conta dessa divisão? E agora o governador Pinho Moreira, que ficou 8 anos neste governo, que responde por todo este governo, do seguinte: bom, mas houve um problema sério de excesso de renúncia fiscal, de isenções fiscais. Bom, só agora na reta final de governo se vê isso, e nós já questionamos em muitos momentos aqui, de que Santa Catarina precisaria urgente rever esta questão do excesso de renúncia fiscal. É verdade, outros estados grandes como São Paulo, puxam esta guerra fiscal que os estados pequenos sofrem demais, porque acabam renunciando a impostos que seriam importantes para retribuir em termos de serviço público à sociedade catarinense e brasileira nos estados. Então há, sem dúvida nenhuma, um excesso de renúncia fiscal, tanto na União quanto nos estados. Agora, isso não se resolve agora na reta final do governo. Isso tem que ser uma pauta, deputado Rodrigo Minotto, para as campanhas eleitorais desse ano. Primeiro, o que a sociedade se propõe a financiar esse Estado em termos de política pública de retribuição à sociedade, de saúde, de educação. Fala-se muitas vezes, o Brasil é um dos campeões em carga tributária. Não é verdade, tem outros países que cobram bem mais que o Brasil, né? Mas também retribui mais a população. Esse é um debate central, né, das campanhas deste ano: quanto a sociedade vai pagar e quanto a sociedade vai ter de retorno deste pagamento em termos de política pública, né, que eu defendo. O Estado tem que ser o grande propulsor, cobra impostos, cobra o tributo e retribuir. E esse é um dos melhores mecanismos de equilibrar o desenvolvimento de um país, gerar desenvolvimento, né, e dar oportunidade a toda a população a ter direito a ter política pública de educação, de saúde, de infraestrutura, de segurança, de geração de emprego e renda. O Estado tem que cumprir essa função, sim. Essa é uma das grandes defesas do grande debate que nós queremos fazer este ano. Mas voltando aqui a esta desorganização, esta falta de gestão que nós vivemos no nosso Estado, né, nesses anos todos, né, desse excesso de renúncias fiscais que nós sempre denunciamos, não é agora que nós viemos denunciando isso, falta de transparência. Inclusive eu tenho um projeto aqui que traz mais transparência às renúncias fiscais. Isso é um caixa preta. Isso é um caixa preta que nós temos, que a gente nunca sabe quem mais se beneficia, quem paga imposto ou quem se apropria do imposto que cobra da sociedade, para enriquecer cada vez mais, e a sociedade ficando mais pobre. Então, isso é um tema que nós queremos fazer. Agora, isso é um debate que nós temos que trazer presente nas eleições. Agora, eu vim dizer assim, eu não sabia, não sei como é que era, essa coisa toda, enrolar a sociedade com recursos que não vêm, a questão das emendas impositivas. Se é lei, tem que cumprir. Não tem que agora começar a fazer aqui, vamos ter que tirar dinheiro dos poderes. Não. Tem uma Constituição aprovada por este Parlamento e ela tem que ser respeitada. Obrigado. Só um minuto, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Dirceu Dresch, falou pelo horário do Partido dos Trabalhadores, pela ordem. Deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, na mesma linha de raciocínio do deputado Dirceu Dresch, é importante destacar que não se ouve mais falar do Fundan, né? Ninguém fala mais nada.
nem o que saiu, nem o que entrou. E como é que está a situação dos municípios, com aquela ânsia de poder fazer algo pelo seu município? Onde é que está a FECAM nesse contexto? Onde é que está a FECAM? A FECAM não questiona nada? A Federação Catarinense dos Municípios, que é a representação legítima dos prefeitos no nosso estado de Santa Catarina, eu acho que é importante o governo expor a situação econômica e financeira do estado, colocar que anda aquele projeto que nós aprovamos aqui, que foi do financiamento junto ao BNDES, que até agora nada se fala, nada se ouve, e a gente espera que a FECAM também tome uma iniciativa logo de promover esse debate junto ao governo, junto com essa Casa Legislativa também. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Rodrigo Minotto. Agora, sim, dando continuidade ao horário destinado aos partidos, o próximo horário, que houve uma inversão entre o PMDB e o PSDB, próximo horário pertence ao MDB, PMDB, sempre uma troca. Deputado Fernando Vampiro, pelo tempo de até 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Eu gostaria de dar algumas explicações, Dirceu, que eu venho ouvindo aqui em algum tempo, atentamente, alguns comentários em relação, efetivamente, ao sai do governo, troca o governo, a operação de Fundão 1, Fundão 2. Eu acho que a gente precisa esclarecer alguma coisa que é importante e salutar. Acho que o Fundão 1, que pouca gente fala, Milton Obos, mas foi um grande avanço para o governo de Santa Catarina, mas principalmente para os municípios, onde foram destinados quase 600 milhões de reais sem contrapartida aos municípios. Mas, deputada Ana Paula Lima, Neudi Sareta, Dirceu Dresch e Cleiton Salvaro, eu gostaria de dizer que esse recurso que o governo cedeu aos municípios, este recurso ele não foi nenhum convênio com o governo federal, não foi nenhum recurso que veio a fundo perdido. Este recurso foi objeto de um financiamento que o Estado de Santa Catarina fez, junto ao BNDES, colocou esse financiamento ao BRDE, e o BRDE fez a operacionalização do sistema, fazendo, obviamente, todo o trâmite administrativo. Mas isso não foi nenhuma benesse do governo federal. O governo federal não fez nada, foi uma operação de crédito normal, uma operação de financiamento que, obviamente, ajudou os municípios, e pouco se fala do Fundão 1. Obviamente que houve uma expectativa muito forte no sentido do Fundão 2. E o governador Raimundo Colombo, à época, passou nos municípios, efetivamente, fazendo a mesma propaganda que fez com o Fundão 1, com o Fundão 2. Ele fez uma consulta ao STN, com a Secretaria de Tesouro Nacional, e teria para a contratação de um novo financiamento 720 milhões de reais. E aí eu gostaria de falar, contratação de um novo financiamento. Não teve na parte 1, e muito menos na parte 2, qualquer benesse do governo federal. E aí, protocolado esse documento, no BNDES, os técnicos do BNDES falaram o seguinte: olha, governo do Estado, vocês têm 720 milhões de reais para pegar em qualquer instituição financeira, mas a linha de crédito BNDES, ela é para obras estruturantes do Estado de Santa Catarina. Ou seja, não é para emprestar ao município, não é para fazer uma pequena rua, não é para fazer uma pequena ponte, é para fazer obras estruturantes no governo de Santa Catarina. E essa última carta consulta, apresentada pelo governador Eduardo Pinho Moreira, ela tem a condição de melhorar a estrutura de Santa Catarina. Nós vemos aqui as duas pontes, que é objeto de uma ação judicial, nós vemos a SC 401, nós vemos tantas outras obras estruturantes do Estado de Santa Catarina que precisam, obviamente, ter a demanda necessária. Então, eu gostaria só de colocar isso, não houve qualquer tipo de benesse. Obviamente que o programa ficou, na sua segunda etapa, um problema técnico, em virtude da não aprovação da instituição financeira, que não pôde captar o recurso e dar sem qualquer tipo de contrapartida aos municípios. Não há dúvida nenhuma, Dirceu, que eu vejo, na verdade, um prejuízo ao município. Há de se considerar que isso é verdadeiro. Só que quando se fala em crise aqui, eu acho que ninguém fala do Fantástico,
o que aconteceu, o que acontece com Jaraguá do Sul, que é a maior e melhor cidade com os índices de segurança, que tem a maior ressocialização feita no Brasil. Não fala, na verdade, que a nossa polícia militar é a melhor do Brasil, dita isso pelo coronel. Ou seja, nós estamos aqui, às vezes, só falando o que há de ruim e falando pouco o que há de bom. Se nós pudéssemos também, e eu tiro um pouco, ou deixo também o Temer, mas a continuidade que houve nas políticas tributárias, a política econômica do Estado de Santa Catarina não foi diferente também do governo federal. O governo federal ficou aí algum tempo, o PT no seu comando, e agora, por 2 anos, está o PMDB, que é seu vice. E aqui só está em 1 ano. Quer dizer o seguinte, quando a gente faz uma redução de ICMS, reduzindo 17% para 12%, tirando 5% da cadeia produtiva e fazendo que a empresa catarinense possa competir com muito afinco e com muita, digamos, com muito poder de barganha no cenário nacional, aí pouca gente fala. Aí pouca gente vem dizer que é uma caixa preta. E olha, se é uma caixa preta, tem que estar aqui, tem que estar aberta a caixa preta. Eu acho que esse é o fator fundamental. E doa quem doer. Mas o que acontece é que a política deste atual governo, ou deste governo de continuidade, ou deste último ano de governo, ele é uma política de isonomia tributária. Acho que há algum tempo não vinha sendo feito isso, mas é verdade. Nós temos que discutir setores, não privilégios a alguns, privilégios a setores econômicos de Santa Catarina. E é isso que vem efetivamente fazendo o governador Eduardo Pinho Moreira, e é isso que o Estado se propõe nesse momento. Por isso que eu gostaria de pontuar nesse momento que, às vezes, nós temos que criticar. E eu acho que a crítica, ela faz parte de uma construção salutar ao gestor público, seja ele de caráter estadual, seja ele de caráter federal, até municipal. Mas tem um momento que nós temos que fazer o registro, e esses registros também são importantes. Não caiu uma matéria lá no Fantástico, não caiu uma matéria lá no Fantástico de graça. Não caiu lá no Fantástico, comparando que a cada 100 mil habitantes são 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um índice considerado igual da Europa, na cidade de Jaraguá do Sul. Não caiu lá de graça também que a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina são conceituadas como as melhores polícias existentes no país, na federação. Isso também não caiu de graça. O Estado de Santa Catarina avança. Nós estamos em 2º lugar em infraestrutura e logística para a implantação de novas indústrias aqui, Milton Alves. Não é de graça também. Alguém fez alguma coisa. Qualquer titularidade nesse sentido não se constrói assim, estão ganhando título e mais título, tecnologia está avançando no Estado de Santa Catarina. Isso tem um trabalho de governo, tem um trabalho de secretário, tem um trabalho desse parlamento fiscalizando. Acredito eu que seja, obviamente, um trabalho de resultado a longo prazo, mas nós estamos colhendo nesse momento. E domingo o Fantástico já anunciou, vai anunciar qual a diferença entre a Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia de Santa Catarina. E, novamente, nós vamos ver qual é a atuação desse servidor público catarinense que trabalha, obviamente, dia a dia em prol dos catarinenses. Com a palavra, o deputado Milton Alves. Deputado Vampiro, lhe agradeço a parte, cumprimentar a presidente e os demais colegas. É boa essa reflexão. Nós nos orgulhamos de ser catarinenses. O povo de Santa Catarina tem orgulho do seu Estado, porque, de fato, somos o melhor Estado da Federação. Isso não é de graça. Num período da maior crise econômica do nosso país, num período que todos temos dificuldades, deputado Valduga, os empresários, as indústrias, o povo trabalhador que perdeu o emprego, 14 milhões de brasileiros ficaram sem emprego por conta de uma política desastrosa macroeconômica desse país. Enquanto o país inteiro anotou nesses últimos 3 anos a Grande Depressão, Santa Catarina foi o diferencial. E é o diferencial, deputado Vampiro, Vossa Excelência, que foi secretário do Estado na infraestrutura, fazendo um belo trabalho, uma grande contribuição, porque Santa Catarina escolheu o caminho certo, o caminho da produção, o caminho do incentivo à indústria, o caminho da atração de investimentos produtivos para Santa Catarina que geraram emprego e renda. Por isso que Santa Catarina cresceu mais de 4%, enquanto o Brasil cresceu menos de 1%. Por isso nós somos diferentes. Que bom que Vossa Excelência faz esse relato positivo, porque atirar pedra é fácil. Resolver os problemas é mais difícil. Quiçá nós possamos todos juntos ultrapassarmos essa crise
estarmos contemplando cada vez mais as coisas boas de Santa Catarina. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Obrigado. Deputado Milton Obras, eu gostaria de fazer um registro que é muito importante e é segmentar. O Edson Gaidzinski, que é o presidente da Eliane Revestimentos Cerâmicos, e eles têm a unidade em Cocal do Sul, que é a sua matriz, é uma das maiores produtoras cerâmicas do Brasil, e ele tem há 28 anos em Camaçari, na Bahia, a sua filial. Todo mundo fala que é um mar de rosas, a Bahia, o Nordeste, colocar uma outra unidade lá, e a Eliane vai investir agora 80 milhões de reais numa nova fábrica. E aí, todo mundo falando que o Nordeste, que os estímulos, que os incentivos, que a economia, que lá está maravilha, que vamos para Linhares, para o Espírito Santo, vamos para Camaçari, mas a decisão da Eliane Revestimentos Cerâmicos, em virtude da redução do ICMS, de 17% para 12%, da competitividade que o Estado ficou, é investir em Cocal do Sul. Quase 100 milhões de reais, são 80 milhões do BID privado e mais 20 milhões de recursos próprios, são quase 100 milhões de reais investidos por uma empresa catarinense, uma empresa de Cocal do Sul, numa nova unidade fabril ali, em Cocal do Sul, no sul de Santa Catarina. Isso mostra que a política tributária tem dado algum resultado. Acho que não é de graça, enquanto as empresas que estão colocando outras filiais em outros estados, querendo investir aqui em Santa Catarina, eu poderia dizer de outros exemplos, de outras matrizes que estão aqui. Entendo eu que essa política de ajuste tributário que o Estado de Santa Catarina vem fazendo, que o governador Eduardo Pinho Moreira vem fazendo, acredito eu que gerou uma expectativa muito grande de segurança jurídica tributária. Parar efetivamente com a situação em relação aos termos de cooperação, aos termos de acesso que eram individualizados. Eu acho que, nesse momento, Santa Catarina dá um papel importante à segurança jurídica, ao investimento dessas novas ações que o Estado de Santa Catarina vem fazendo aqui. Eu gostaria de relatar que, e puxando um pouco mais, que nós temos que enaltecer, às vezes, o que acontece aqui em Santa Catarina. Às vezes nós ficamos só falando que Santa Catarina é isso, que o Fundan não veio, que não sei o que não está aqui, que não sei o que o governo, Mas este governo tem índices de aprovação fortíssimos. Não é aprovação eleitoral de pesquisa, é índice de aprovação que eu digo quando você recebe prêmios, na verdade, com menor índice de taxa de mortalidade infantil, quando você recebe um reconhecimento, na verdade, de segundo maior estado para se investir em virtude de sua infraestrutura logística e principalmente energia, quando você recebe um prêmio, na verdade, de maior longevidade da idade dos catarinenses que estão aqui morando, o catarinense que mora aqui vive mais do que o que mora no Acre, ou que mora em São Paulo, ou que mora no Rio Grande do Sul. Eu acho que esse prêmio é um prêmio importante. Então, isso tudo não vem de graça assim. Acho que o universo conspira a favor. Não há dúvida nenhuma que o universo conspira a favor em virtude do seu povo. Mas há de se registrar que teve aí o dedo digital de governantes, de secretários, de pessoas que trabalharam para que Santa Catarina estivesse onde está. E Santa Catarina hoje está num local de diferencial. Onde eu viajo, fui a São Paulo na semana passada para tratar do novo voo da Azul. Quando eu falo, eu sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, sou deputado, nos orgulha, porque as pessoas falam, nossa, como Santa Catarina está bem. Nossa, aqui a realidade é diferente. Santa Catarina, apesar de ter 1,1% de território nacional, apesar de ter, obviamente, uma região muito restrita, mas ela é, efetivamente, para a sua cultura, pela sua concepção germânica, italiana, enfim, de todas as raças, crenças e credos que aqui estiveram, mas tem efetivamente um trabalho de raça, um trabalho de catarinense. Sou catarinense com muito orgulho, defenderei e falarei das coisas boas, mas também virei aqui criticar, quando as questões não são tão importantes ou não são, obviamente, levadas da forma como deverão ser levadas. Então, é super importante nós darmos esse apoio necessário para que o governo tenha continuidade na prosperidade, numa Santa Catarina cada vez mais bela e feliz para todos nós catarinenses. Obrigado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado José Milton, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Senhora deputada Ana Paula, que preside essa sessão, caros deputados, eu quero fazer uma reflexão aqui hoje sobre
a mensagem da Assembleia Geral da CNBB, a 56ª Assembleia Geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, realizada em Aparecida, que divulgou agora em dia 17 de abril, uma mensagem oficial ao povo brasileiro intitulado Eleições 2018, Compromissos e Esperança. Dada a credibilidade da CNBB e o compromisso de seus líderes religiosos e representantes comunitários com a construção de uma sociedade mais justa e comprometida com o bem comum, que é também uma das finalidades do Estado, é diante da aguda crise moral, política, econômica e financeira em que o país vem atravessando, e tendo em vista que estamos em um ano eleitoral, há pouco mais de 5 meses das nossas eleições, acredito aqui ser propício ressaltar alguns pontos suscitados na mensagem dos bispos da CNBB ao povo brasileiro. Destaco aqui um dos itens: não abdicar de princípios éticos e legais. São estes os fundamentos para uma sociedade democrática de direito e orientada ao bem comum. Portanto, a CNBB realça em seu primeiro item a ética e a legalidade, para que possamos continuar com uma sociedade democrática de direito e orientada ao bem comum. No outro item, os bispos brasileiros ressaltam a necessidade de perceber que a carência de políticas públicas consistentes favorece o aumento do desemprego e da violência no campo e na cidade. A carência de políticas públicas consistentes favorece o aumento do desemprego e da violência no campo e na cidade. No outro item, para a reflexão de todos os nossos colegas deputados e da sociedade catarinense que nos ouve, cita o seguinte: os discursos e atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma radicalização que produzem posturas antidemocráticas e fechadas a toda a possibilidade de diálogo e conciliação. Faz ainda referência à nota dos bispos brasileiros: combater a corrupção priorizando o bem comum. A sociedade precisa ter consciência, e nós, lideranças políticas também, de que a corrupção tem que estar, o combate à corrupção tem que estar à frente de toda a política pública. Se aquela política pública puder ou deixar brecha para a corrupção, ela não deve ser implantada, como assim o é nos países mais desenvolvidos que nós temos. Outra nota também que merece a reflexão de todos nós: evitar reformas que atentam contra a vida dos mais pobres. Honrar o exercício da política e reprovar os que deixam corromper pelo poder político e econômico. Esta é uma reflexão que queria dividir com os nossos pares dessa casa. Honrar o exercício da política e reprovar os que deixam corromper pelo poder político e econômico. Aos eleitos ao parlamento, espera-se uma comprometida ação de fiscalização e legislação que não se limite à simples presença na bancada de sustentação ou oposição ao Executivo. Ressalta também o cuidado, deputado Kennedy, que temos que ter com os fake news, presentes no período pré-eleitoral e com tendência de se proliferarem em ocasiões de eleições, causando graves prejuízos à democracia. Esses são itens que retiramos da nota da CNBB, cuja mensagem contém ainda outros pontos cruciais. Por isso, recomendo aos senhores parlamentares e a toda a sociedade catarinense a leitura da mensagem na sua íntegra, e ressalto
que a independência de nossas orientações religiosas, políticas partidárias e ideológicas, a carta-mensagem dos bispos é um convite à reflexão da atual conjuntura brasileira e uma proposta para o diálogo e a reconciliação. Quero ouvir aqui a parte do deputado Kennedy. Deputado Zé Milton, eu estava percebendo a sua fala e quero parabenizar a CNBB, que sempre faz esse tipo de campanha, alertando não só os seus membros, as pessoas que seguem, mas também toda a sociedade. Eu me lembro muito bem das outras campanhas que foi feita e que sempre trazia alerta. E quando a gente vê que, nesse momento, até assuntos tão recorrentes e atuais como fake news, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral está tentando resolver, a eleição dos Estados Unidos, com esse resultado, né, que a gente vê lá, toda essa manipulação das informações dadas nas redes sociais, isso traz com que nós todos venhamos a refletir sobre este assunto. E para encerrar, esses dias eu li um dado que me assustou. 87% do conteúdo que gira nas plataformas digitais, sejam elas redes sociais ou internet, é mentira. 87%. Obrigado. Agradeço, deputado Kennedy, incorporo aí o seu pronunciamento. Quero aqui ressaltar mais uma vez, né, a necessidade de todos, enquanto sociedade, não só a classe política, mas também o cidadão, né, refletirmos sobre a mensagem deixada pela CNBB, intitulada Eleições 2018, Compromissos e Esperança. Veja só uma das questões em que a CNBB chama a atenção. Neste ano, né, eleitoral, a mensagem, por exemplo, do Papa Francisco, que diz que há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com seus sofrimentos e esperança, políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados. É uma mensagem muito atualizada para a nossa sociedade, por tudo aquilo que estamos passando nos últimos 4, 5 anos. Que não se deixe intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos, que sejam competentes e pacientes face aos problemas complexos, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Essa mensagem ela é bem recente, do Papa Francisco, que foi em Bogotá, agora em 2018. E também, enquanto sociedade, é fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A campanha eleitoral torna-se, assim, uma oportunidade para os candidatos revelarem seus pensamentos sobre Santa Catarina, sobre o Brasil, sobre a comunidade que vivemos e que queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendam a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendam reformas que atentam contra a vida, principalmente das pessoas mais pobres e a dignidade das pessoas. São igualmente reprováveis candidaturas que busquem apenas o foro privilegiado e outras vantagens. É necessário fazermos uma grande reflexão enquanto sociedade e, obviamente, que passa pelo cidadão, passa pela classe política, por todas as lideranças, para, a partir dessas eleições de 2018, construirmos, deputado Maurício, uma nova política e, através dela, também uma nova sociedade. A mudança de postura de eleitores e de candidatos é fundamental para um Brasil melhor. Quero ouvi-lo, o seu à parte. Parabenizar Vossa Excelência, deputado Zé Milton, pela abordagem, pelo tema. Eu acho que nós vivemos agora um momento bem conturbado e mais próximo das eleições nós teremos esse momento de reflexão,
porque a sociedade como um todo tem que mudar e a classe política também tem que mudar. Acho que houve um período aí de todo mundo pode tudo. E a gente via que o interesse pessoal sobrepujava o interesse coletivo. E eu digo isso que é de cima e baixo. Nós vimos aí problema de... Hoje temos quantos governadores presos, ex-presidente da República, deputados. Hoje vi lá, pediram mais a prisão do presidente do PSTB, lá de Minas. Então, está essa loucura na política. E, como disse um advogado ali em Curitiba, na Lava Jato, não se conseguia colocar 4 paralelepípedos nesse país sem que tivesse corrupção. Então, nós realmente estamos indo para o fundo do poço. Acho que essa reflexão que Vossa Excelência leu aí é acertada. Acredito que nesse período até a eleição vai ser um momento de reflexão para a sociedade e temos esperança, sim, de vivermos um novo momento, um novo Brasil, com outra visão administrativa, mais paz e mais confiança nas pessoas. Parabéns. Obrigado, deputado Maurício. Concluindo, nesse contexto, as eleições de 2018 são fundamentais, particularmente importante e promissor, para garantirmos cada vez mais o fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania da população brasileira. É preciso termos todo um cuidado da independência dos poderes, executivo, judiciário e legislativo, para que evite o risco da judicialização da política e da politização da justiça. Esta nota, eu quero aqui cumprimentar a CNBB pela nota e pela reflexão que leva a todos nós, cidadãos brasileiros, nesse momento. E citar aqui que é assinada pelo arcebispo Sérgio da Rocha, de Brasília, e também pelo arcebispo que já teve aqui, catarinense, Dom Murilo Krieger, Eu cumprimento através dele toda a Confederação Nacional dos Bispos. Encerro aqui o nosso pronunciamento também, fazendo aqui uma referência à deputada Ana Paula. A presença na Assembleia Legislativa hoje do deputado Josmar dos Santos, do Elvis e do Arthur Nincorter, que vem lá de Petrolândia, tratar de assuntos de interesse daquele município aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Sejam muito bem-vindos e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada, deputado José presidente. Milton, pelo seu pronunciamento. Vamos agora entrar na ordem do dia. Antes, porém, pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu queria fazer um registro. Na minha atuação junto à Corporação da Polícia Militar e à área de segurança, Pesquisa de tudo. eu um dia conheci uma pessoa extraordinária que veio me trazer um projeto, desses projetos que só funcionam quando tem a alma da pessoa, não é só a digital e a ideia, mas a alma. Era o projeto SOS Desaparecido, que na época o Major Marcos tinha feito. E ontem fomos pegos de surpresa, ele que já vinha como um guerreiro, lutando contra a enfermidade, mas ontem quis Deus levar o Tenente-Coronel Marcos, e quero aqui pedir que pudéssemos fazer um minuto de silêncio, senhora presidente, em homenagem a esse guerreiro que toda a corporação perde e Santa Catarina perde. Ok, um minuto de silêncio, então. Ok, senhores. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado
Kennedy Nunes. Agora sim, então, ordem do dia. Deputado Dirceu Draghi. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu quero anunciar aqui a presença do nosso prefeito, lá do município de Descanso, cidade de trabalho, que está nos visitando hoje, o Sadi Bonamigo, que já exerce a função de prefeito pela terceira vez naquele município, terceiro mandato. Então, quero cumprimentá-lo, desejar boas-vindas e que sempre se sinta bem aqui nesta Casa Legislativa. Obrigado. Muito bem-vindo ao prefeito municipal da cidade de Descanso. Prefeito Bonamigo. Votação em primeiro turno, votação em primeiro turno do projeto de lei de número 361 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui a reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual nas áreas de segurança, vigilância e transporte de valores no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 348, de 2016, de autoria do deputado Fernando Vampiro, que altera a lei 10.501, de 1997, que dispõe sobre normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e da outras providências, para o fim de disciplinar a dispensa da revista por portas eletrônicas de segurança individualizada. Emenda modificativa, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Também tem um projeto de autoria do deputado José Milton, que foi tirado de pauta. E agora, então, vamos deliberar sobre o projeto de lei de número 568, de autoria também do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui o mês Fevereiro Lilás, dedicado à prevenção da síndrome de imunodeficiência adquirida no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Saúde e da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Pedidos de informação, de número 56, do deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Saúde informações referentes ao pedido de credenciamento do serviço de oncologia em São Bento do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação do número 57, deputado João Amin, solicitando ao secretário executivo estadual da SC Rural informações acerca do adimplemento em dia das obras do programa SC Rural que estão sendo realizadas no município de São Bonifácio, especialmente nos trechos do Alto Rio 7 e Rio Chicão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 58, deputado João Amin, solicitando ao presidente do Infra informações acerca da existência de projeto para o asfaltamento da rodovia SC 435. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 59, deputado João Amin, solicitando ao presidente do IMA, SC, informações acerca do cumprimento da Lei
17.082 por parte das empresas cadastradas que possuem caminhões limpa-fossa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 60. De autoria do deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca da competência para realizar a manutenção da rodovia SC 436. Em discussão, não havendo quem queira discutir, quem for favorável permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 61 do deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca da competência para a realização da manutenção da rodovia 435. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Moções. De número 87, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o segundo sargento da PM, Adevanir Pereira dos Santos, por seu desempenho pelos relevantes serviços prestados na Força Nacional. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 88, deputado Aldo Schneider, cumprimentando o sargento da PM, Antônio Marcos Gonçalves, pelo ato destemido e honroso ocorrido no dia 2 de março, no município de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 89, deputada Luciane Carminati, manifestando ao governador do Estado apoio ao prêmio Elizabeth Anderler, de estímulo à cultura, e apela para que seja lançado o edital referente ao ano 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 90, deputada Luciane Carminati, manifestando ao reitor da UDESC solidariedade às suas alunas que denunciaram assédios, abusos e violências sexuais praticados por um professor da universidade e solicita atenção na apuração dos fatos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. A moção de número 91, deputada Ana Paula Lima, cumprimentando o magnífico reitor da FURB pela realização do curso de extensão O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 92, deputada Luciane Carminati, manifestando ao reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul solidariedade à professora que denunciou ameaças e violência praticadas por um professor e solicita atenção na apuração dos fatos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 93, de autoria do deputado Patrício Destro, cumprimentando o comandante da Polícia Militar de São Francisco do Sul, em especial aos soldados Mendonça, Barreto e Pierretti, por o ato de coragem e bravura em salvamento de vítima de afogamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 94, de autoria do deputado Patrício Destro, cumprimentando o comandante da Polícia Militar de Garuva, com destaque para o sargento Poulsim e o cabo J. Costa no atendimento à vítima de afogamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação.
Quem for favorável, permaneça como se encontra. Os contrários, se manifestem. Aprovado. Moção de número 95, de autoria do deputado Patrício Destro, cumprimentando o presidente do Sindicato das Indústrias de Madeira, do Médio e Alto Vale de Itajaí, pela passagem dos 30 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. De número 321, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, 322, de autoria do deputado Marcos Vieira, 323, de autoria do deputado José Milton Schaefer, 324, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, 325, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, 326, de autoria do deputado Moacir Sopelsa, e essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento dessa Casa, as seguintes indicações. De número 230, de autoria do deputado Marcos Vieira, e 231, de autoria do deputado João Amin. Fim da ordem do dia. Agora, conforme determina o regimento dessa Casa, artigo 108, explicações pessoais. Inscrito para falar, num primeiro momento, é o senhor deputado César Valduga, a quem concedo a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhor deputado. Cumprimentar Vossa Excelência, mulher guerreira, deputada Ana Paula Lima, deputado Maurício, senhores deputados, deputadas, a população que nos acompanha via TVAL e também Rádio Digital do Estado de Santa Catarina, e saudar também os nossos servidores, que sempre atentos acompanham também o nosso trabalho nesta casa. Mas, senhora deputada, gostaria de tratar, nessa manhã de hoje, sobre uma questão que tem grande relevância para a geração de emprego e de renda e o desenvolvimento de toda a região oeste catarinense, que é a proibição da exportação da carne de frango para a União Europeia. No Brasil, foram 20 os frigoríficos proibidos de exportar a proteína para o bloco econômico. No estado do Paraná, foram 8 as unidades impedidas de exportar. E em nosso estado, as 3 plantas localizadas no oeste catarinense, Concórdia, Chapecó e também a nossa querida Capinzal, todas da BRF Alimentos. Todo esse processo não se dá por questões de irregularidades sanitárias ou por falta de qualidade em nosso produto, mas a decisão se pauta em motivações políticas e de proteção de seu mercado local. A competitividade de nossa proteína animal impede igualdade com os maiores exportadores mundiais, deputado Cobalcini, tem motivado uma verdadeira cruzada contra nosso desenvolvimento econômico. A decisão que suspende a exportação não está pautada, deputada Ana Paula, deputada Ada de Luca, não está pautada em nenhuma investigação e evidencia uma barreira comercial que não impacta apenas a BRF ou as demais empresas do setor afetadas, mas a balança comercial brasileira, dada a expressiva contribuição do setor no saldo positivo de exportações, como também na manutenção dos milhares de empregos gerados pela população.
e pela produção. A empresa instalada em Santa Catarina já avalia a possibilidade de férias coletivas para os seus funcionários em Capinzal e seguimos apreensivos quanto aos desdobramentos dessa suspensão. O prejuízo de Santa Catarina com o embargo a essas 3 unidades já ultrapassa os 10 milhões, tendo o nosso Estado deixado de exportar ao menos 3.000 toneladas de carnes de frango nesse período. Isso me faz lembrar sobre a recente ação da Polícia Federal sobre o setor, desastrosa e intitulada Operação Carne Fraca. Na operação, os prejuízos só na BRF chegaram a 167 milhões, só no segundo semestre de 2017. E, em sua totalidade, resultou na queda de 1,5 bilhões nas nossas exportações. É preciso que tratemos nossa cadeia produtiva da proteína animal com a devida responsabilidade e muita seriedade. Na época da Operação Carne Fraca, as suspeitas da Polícia Federal não se sustentaram, e muito menos a postura mediatizada dos agentes envolvidos considerou os impactos na vida dos trabalhadores e também na nossa economia nacional. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil em produção de aves. A cadeia produtiva da proteína animal em si é ampla e está profundamente relacionada com o desenvolvimento de nosso estado, do nosso país, e com o fenômeno que possibilitou que Santa Catarina conseguisse amenizar os efeitos da grave crise mundial, que repercutiu no saldo de empregos e industrialização dos demais estados brasileiros. Cabe a nós, nessa Casa de Leis, que cumpre também com a responsabilidade de zelar pelas políticas e ações que interferem em nosso desenvolvimento e no bem-estar de nossa gente, atuarmos fortemente para manter atidas em crescimento nossa cadeia produtiva, ou nossas cadeias produtivas, uma das grandes riquezas de nosso Estado. Então, deputado Maurício, nos preocupa muito o nosso Estado de Santa Catarina, até por sermos um Estado que eleva consigo um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, Ana Paula Lima. Não é pouca coisa. E nós precisamos encarar com muita responsabilidade esse momento que nós estamos vivendo, aonde que os nossos frigoríficos estão falando em realizar férias coletivas aos seus trabalhadores, aonde que já está atingindo diretamente o setor produtivo, aonde que está atingindo diretamente a cadeia de geração de emprego e renda no nosso Estado e afeta diretamente a nossa economia. Nós, nessa casa, não podemos, em hipótese alguma, nos furtar de fazer esse enfrentamento contra esses interesses ocultos que prejudicam o nosso setor produtivo, que prejudica o setor da produção de proteína animal do nosso estado de Santa Catarina, e aqui eu falo lá do nosso querido oeste, de Chapecó, de Concórdia, de Capinzal. Mas que isso, sem dúvida nenhuma, atinge o nosso país, atinge os brasileiros, atinge a nossa indústria, atinge também os nossos agricultores, que são eles que produzem lá na ponta, que produzem o milho. Em Santa Catarina, já vivemos em períodos onde que tivemos a crise do milho, deputado Maurício. Vossa Excelência, lá de São Miguel, lá daquela região, sabe o quanto atingiu a cadeia produtiva da proteína animal. Do preço do milho, deputada Ada de Luca, que nós tivemos que importar milho de outros estados e também de outros países, e, consequentemente, atingindo diretamente a nossa produção
de proteínas animal, e que à frente nós temos o presidente da Comissão de Agricultura, que faz um belo trabalho, o deputado Natalino Lázaro, que não tem medido esforços em seu trabalho. Enfim, sentinela sempre a todos os movimentos que vêm acontecendo nesse setor, que é estratégico para a nossa soberania nacional, que é estratégico na geração de emprego e renda, que é estratégico na vida do povo brasileiro, em especial na vida dos nossos catarinenses. Então, nós precisamos estar atentos, estamos acompanhando passo a passo, mas que precisamos juntar todas as forças, tanto dos órgãos do governo federal, tanto dos órgãos do governo do Estado, da sociedade catarinense, para que possamos vencer essa barreira que vem prejudicando esse setor produtivo, qual é muito importante no nosso Estado. Porque sabemos que atinge diretamente lá o nosso agricultor, atinge diretamente os trabalhadores, chão de fábrica, atinge diretamente a nossa economia, atinge diretamente o transporte, atinge diretamente a metal mecânica, o setor de plástico, enfim, atinge toda a nossa cadeia produtiva. E deveremos, sem dúvida nenhuma, enfrentar esses desafios, essas barreiras que estão sendo impostas e que, em hipótese alguma, nosso Estado de Santa Catarina pode ser prejudicado com os desmandos que vêm acontecendo muitas vezes e de forças ocultas, de interesses, inclusive até internacionais, que atinge diretamente esse setor, que nos orgulha, todos nós catarinenses, sendo um setor que produz a proteína animal, que produz o alimento, que produz a nossa comida, o nosso pão de cada dia. Então, era essa a nossa manifestação, senhora presidente, nessa tarde de manhã, e o nosso muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje no horário regimental, ou seja, às 14 horas. Está encerrada a sessão.